Vamos fazer contato com a advogada do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, Flávia Lefevre. Bom dia, Flávia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo certo? Eu sempre digo aqui tudo bem dentro do que é possível nesse contexto brasileiro, né, Flávia? E ontem tivemos mais uma notícia aí não muito boa, né? O presidente Jair Bolsonaro, por meio da Advocacia Geral da União, acionou o Supremo Tribunal Federal contra a lei que obriga o repasse de recursos da União para estados com o objetivo de garantir o acesso à internet de alunos e professores da educação básica pública. A Lei 14.172/2021 prevê o repasse de 3 bilhões e meio para financiar o acesso à internet com fins educacionais. Ela já havia sido vetada pelo Bolsonaro, o veto foi derrubado pelo Congresso, mas agora é mais uma medida contrária à lei tomada pelo Poder Executivo por meio agora da Advocacia Geral da União. Como é que você vê esse episódio envolvendo o Executivo contra uma lei que poderia ampliar o acesso das pessoas, aqui no caso dos alunos de educação básica, à internet? Flávia. Bom, Glauco, primeiro, obrigada, né, pela possibilidade aqui de falar desse assunto tão importante. A gente entende que é um duplo desrespeito à legislação brasileira. Primeiro, porque a gente vem adiando, o Brasil vem adiando a adoção de políticas públicas e de medidas que possibilitem a utilização desse fundo de universalização dos serviços de telecomunicações, né, o FUST, o famoso FUST, que nós pagamos desde 2001. E quando eu falo nós pagamos, eu digo os consumidores que utilizam serviços de telecomunicações, dos mais pobres aos mais ricos, porque a gente não tem aqui uma política específica de preço para os consumidores de baixa renda no Brasil, né? O que é péssimo, porque serviço de telecomunicações e o acesso à internet são serviços essenciais expressamente previstos tanto na Constituição Federal quanto no Marco Civil da Internet. E, portanto, é um absurdo que a gente não utilize esses recursos, né? Desde 2001 a gente paga, foram mais de 20 bilhões recolhidos, né, durante todo esse tempo, que, segundo o Tribunal de Contas da União, menos de 1% desses recursos foram utilizados para telecomunicações e para garantir acesso para a população. Para você ter uma ideia da distorção e ilegalidade de nós pagarmos esse recurso e esse recurso não ser utilizado para a finalidade com a qual ele foi instituído, né? A gente teve, por exemplo, no governo Temer, na época da greve dos caminhoneiros, 780 milhões do FUST utilizados para subsidiar o diesel. Não que isso não fosse importante naquele momento, claro que sim, porém, o importante também é a gente usar o recurso recolhido para um determinado fim, para que ele cumpra a finalidade social. Então, por esse viés, né, por esse aspecto, a postura da Presidência da República, da AGU, é ilegal, e também por desrespeitar o parlamento brasileiro. Essa lei foi amplamente discutida, contou com apoio massivo de entidades da sociedade civil que trabalham no campo da ampliação do direito à comunicação, de direitos educacionais. O presidente, como você já disse, havia vetado, esse veto foi derrubado, e isso está previsto, isso é do jogo democrático, né, do jogo representativo, de como está previsto na Constituição Federal. Então, isso mostra uma insubordinação do governo federal às garantias constitucionais legislativas que nós temos no Brasil. E, por um outro lado, né, tudo isso revela uma injustiça social muito grande, porque a gente sabe que os consumidores de baixa renda estão sujeitos a um acesso à internet extremamente restrito, porque a maioria dos acessos à internet, como mostram as pesquisas do Comitê Gestor da Internet, são por dispositivos móveis e por planos pré-pagos. 86% das classes D e E acessam a internet exclusivamente por dispositivos móveis. Na classe C, esse percentual é de 61%,
E toda essa população, porque nós temos a população brasileira concentrada nessas classes, né, tem um acesso extremamente restrito. E a pandemia veio revelar e demonstrar isso de uma forma muito clara, né? A perversidade de não se usar esses recursos para a finalidade com a qual ele foi instituído e ele é recolhido por todos os brasileiros. Você toca nesse ponto que é muito importante, Flávia, porque nós temos uma desigualdade de acesso à internet no Brasil, não só à internet, mas também de internet de qualidade. E a pandemia, como você destacou, ela veio ressaltar, escancarar essa desigualdade. Nós tivemos inúmeros casos, por exemplo, de pessoas que não conseguiam acessar o auxílio emergencial por conta do aplicativo da Caixa. Eu falo, nem é do aplicativo, às vezes é simplesmente do problema da internet, com estabelecimentos sendo fechados durante a pandemia, por exemplo, as pessoas que acessavam, né, internet de um estabelecimento que tem o Wi-Fi liberado ali não conseguiam mais fazer isso. Então, o Brasil ter um fundo que, como diz o nome, universalização dos serviços de telecomunicações, diante desse cenário de desigualdade e não usar esses recursos, é algo quase criminoso, né, Flávia? É de um desrespeito, né, ao princípio da universalização e das garantias que a gente tem na Constituição Federal. É uma palavra forte, mas é repugnante que neste momento, né, em que nós temos aí levantamentos e notícias claras mostrando o que isso tem significado, né, esse não acesso à internet, esse acesso restrito, esse acesso desigual e esse fosso digital entre os consumidores de alta renda e de baixa renda tem causado uma evasão escolar enorme, né? A gente teve matérias recentes mostrando que na rede pública isso tem chegado, a evasão escolar tem chegado a mais de 40%, né? E isso impacta o futuro do país, né? Porque na medida em que você tem uma parcela enorme da sociedade que não se educa, que não vai para a escola, que não consegue, né, acessar os conteúdos educacionais, isso tem um efeito, né, para o futuro muito negativo. Não é à toa que o Marco Civil da Internet ele estabelece que o serviço de conexão à internet ele é um serviço essencial para o exercício da cidadania, porque não só para que nesse contexto, né, nesse cenário de pandemia, onde as pessoas estão mais isoladas, ele é fundamental para os estudantes estudarem, acessarem os conteúdos educacionais, mas também para os cidadãos acessarem, como você disse, os benefícios sociais, outros serviços públicos que hoje a gente só acessa pela internet. Então, essa resistência do governo federal em aplicar um recurso que já vem sendo contingenciado desde 2001 e afastando, né, o acesso à internet das camadas de baixa renda da população, é algo extremamente ilegal e inconstitucional. A gente espera que o ministro Toffoli, que é o relator da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada, né, agora pela Advocacia Geral da União, que ele reflita a respeito, né, de todo esse cenário legislativo e socioeconômico que será impactado por uma decisão numa ação dessas. E queria lembrar que não é só o governo federal diretamente, né, que tem sido insensível para essas questões, mas nós do Intervozes temos algumas medidas. Logo no começo da pandemia, nós entramos com um processo administrativo na Anatel pedindo para suspender a franquia dos planos móveis, né, que é aquele limite de dados que o consumidor tem mensalmente, né, e que depois que esgota o limite de dados, ele só acessa Facebook e WhatsApp. Pedimos para que isso fosse suspenso durante o período de pandemia e que se utilizassem os recursos do FUST para subsidiar a ampliação desse acesso. Tomamos um não redondo depois de muito tempo, né? E o Ministério das Comunicações também insensível
para essa situação. Temos em curso uma representação, o Intervozes, na Procuradoria-Geral da República, também questionando esses limites, né, de acesso à internet, que ampliam o fosso digital e atuam de uma forma muito antidemocrática no acesso à comunicação, no acesso do direito à informação e que tem trazido efeitos perversos para os cidadãos individualmente, cada um, mas para a sociedade como um todo. Toda essa restrição de acesso à internet significa uma redução, né, no futuro de progresso, de democratização, de redução de desigualdades. E também existem vários efeitos desse ponto que você fala, Flávia, da questão de você acabar cortando os dados, né? A operadora cortar os dados ali da pessoa, fornecendo acesso ilimitado só para aplicações como o WhatsApp e o Facebook, porque além de favorecer escancaradamente um monopólio, as pessoas passam inclusive a ter uma outra noção, né? Elas acham que o WhatsApp e o Facebook são na prática sinônimo de internet e só vão se dar conta de que não é assim e de que deveriam ter esses direitos garantidos quando precisam justamente de serviços como a própria concessão do auxílio emergencial, por exemplo, nesse período de pandemia. É algo que tem efeitos negativos em vários aspectos, Flávia? Em muitos aspectos, Glauco, porque como você falou, essas empresas, né, na realidade, integram o mesmo grupo econômico, Facebook e o WhatsApp, né, o WhatsApp é do Facebook, né, concentram hoje o fluxo de informação. O fluxo de informação não só no Brasil, mas no planeta. Eles têm 3 bilhões de pessoas no planeta conectados nas suas plataformas, né? E isso significa que uma restrição de acesso a essas plataformas, sem que os usuários da internet possam acessar outros de uma forma livre e restrita, né? Outros sites, outros conteúdos, outras plataformas, isso tem efeitos determinantes, e a gente tem assistido esse debate, não só aqui no Brasil, mas em outros países, como é o caso dos Estados Unidos, do impacto, né, que essas redes sociais têm hoje na formação de decisões políticas, né, pelos cidadãos, como a gente assistiu aqui também na eleição de 2018, e temos assistido esse debate aqui, né? A questão de as plataformas, como elas lidam, né? Como elas moderam os conteúdos, como que elas excluem ou recomendam determinados conteúdos. Quer dizer, a gente colocar milhões de brasileiros reféns de uma plataforma específica, né? De acesso à internet, é algo extremamente preocupante, justamente porque a gente está falando de uma empresa que tem um poder econômico astronômico, que nunca se viu na história, e que domina de uma forma determinante, né, o fluxo de informação e, consequentemente, aspectos políticos, aspectos de acesso à informação e à formação da consciência política da sociedade como um todo. Flávia, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, Glauco. O Intervozes agradece. Obrigada, bom dia a todos e todas. A gente que agradece. Conversamos aqui com a advogada do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, Flávia Lefebvre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.